a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias depois, sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, e a mim, que estará acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você é convidado a falar a uma comunidade que você não conhece, vocês não sabem por onde começar, né? Então, eu vou escolher. Pronto. A leitura de hoje realmente tem um caráter muito significativo. Mostra a dificuldade que existe para viver nesse mundo e manter a bandeira do amor, da fraternidade e da fé. Você pode ver na primeira leitura como os bons se incomodam, né? E os maus perseguem. Eu me lembrei de um fato de uma comunidade onde ainda estou trabalhando. Os jovens conseguiram tirar uma moça da vida noturna que ela tinha. Chegava em casa de madrugada todos os fins de semana. E não havia nenhum problema com os pais. Ela começou uma vida de fé na igreja. Aí começou a perseguição do pai. Ele veio lá durante uma reunião de jovens e disse assim: eu não confio em vocês. Quero minha filha em casa logo depois da reunião. Eu não sei a má companhia de vocês. Quer dizer, enquanto ela estava à mercê, o pai não estava nem aí. Quando a moça começou a caminhar na fé, pronto, quem não prestava era a igreja, era nós. Parece que assim acontece, né? Vocês são famílias que querem trilhar o caminho de Cristo. Você sabe como isso é difícil. É só olhar na televisão enquanto vocês estão em casa. Uma novela. Veja como a família é vista. Veja quantas coisas boas você pode aprender. Parece que está errado são vocês. Aí para ver como o desafio continua. E como dizia a segunda leitura, nós temos que reagir. E reagir mesmo. E somente com o evangelho na mão, com o crucifixo na mão, que nós conseguimos. Até próprios apóstolos, foi difícil entender o caminho de Jesus. O próprio Jesus não queria
que os outros dissessem que ele era mesmo, porque, pela fala dos apóstolos, eles nem ainda sabiam que era Jesus. Então, na verdade, enquanto ele falava da caminhada para Jerusalém, onde seria morto e ressuscitar, não estava nem aí. Estavam conversando da carreira deles. Imagina, você pode imaginar o que eles pensavam de Jesus, né? Naquela mentalidade ainda do messianismo glorioso da época. No entanto, Jesus termina de dar uma lição para eles. Está vendo essa criança? Se vocês não tornar como ela, vocês não terão posse no reino do céu. Muito bem, minha gente. Nós temos homens na face da terra, ou mulheres, temos muitos, viu? Que olhando a vida deles, nós podemos aprender muitas coisas. Aqui estou vendo com muita alegria a imagem de Padre Pio, de Pietrelcina, né? Muito bem. Eu vou contar um pouquinho a minha experiência que eu tive com ele, porque vale a pena, viu? Olhar para os santos e se lembrar o que eles fizeram, porque agora é a nossa vez. Nós não seremos salvos por causa deles, mas eles, com o exemplo, nos ajudam para alcançar a salvação. E nós que temos que lutar agora. Eu conheci Padre Pio, sou italiano. Aliás, nasci na Itália, agora sou mais brasileiro, né? Eu sou frade, me formei na Basílica Santo Antônio, em Pádua, na Itália. Vim no Brasil porque me mandaram como missionário, no mesmo ano que fui ordenado sacerdote. Durante a teologia, eu frequentava um grupo de oração chamado de Padre Pio. E foi assim, durante essas reuniões, que eu consegui saber quem era Padre Pio, porque até então não dava muita importância. E visto que as pessoas eram ligadas espiritualmente a Padre Pio, então pedi de visitá-lo antes de viajar para o Brasil. Fui ordenado sacerdote no 17 de abril de 66, 2 anos antes dele morrer. Então, cheguei em São João Rotondo e tinha outros sacerdotes, fomos pousar no hotel. E o dia depois, nós fomos celebrar a missa. E Padre Pio estava confessando já. Então, na sacristia, eu pedi para rezar a missa com os paramentos do Padre Pio. E o sacristão, que era um frei, me disse que não podia. E naquele momento, se ouvi uma voz bem alta, italiano, ainda lembro, e como não, lascialo, quer dizer, e por que não, deixa ele. Então, celebrei a missa com o paramento do Padre Pio. Depois da missa, nós ficamos aí esperando, porque já era 11h30, e sabíamos que Padre Pio ia passar do confessionário para o convento através de um corredor. E quem acompanhava ele eram 2 sacerdotes, não eram frades, viu? 2 sacerdotes colocados ao lado do Padre Pio pelo próprio Roma. E eles que respondiam ao Padre Pio, não deixavam que o Padre Pio falasse com ninguém, só no confessionário. Então nós colocamos em fila, encostado na parede onde ele passou, tinha quase 30 padres. E eu mais ou menos estava no meio. Eu fiz um pensamento, vê como o Padre Pio é um homem de Deus mesmo. E esse pensamento é assim. Eu disse, no meu pensamento, só viu? Estava assim. Se realmente é verdade tudo isso que aconteceu na minha vida, etc., o projeto, tudo. Eu queria que ele passasse na minha frente, que ele parasse, voltasse para mim, me olhasse nos olhos, colocasse a mão direita na minha cabeça e me abençoasse. Olha que atrevido, né? Mas a verdade estou falando para você, viu? Verdade isso. Estava precisando disso, mas eu desafiei ele. Ele passou, ele arrastava
tinha um chinelo de pano, né? Também aqui ele tinha uma luva escura, né? Que deixava assim a ponta. Não era claro assim, não era um pouco escuro. Então, arrastando assim devagar com esses dois padres, quando chegou na minha frente, ele parou. Ele se virou, olhou para mim, nunca esqueço aquele olhar. Colocou a mão na minha cabeça, me abençoou e foi embora. Eu me animei tanto daquilo, né? Que eu tinha mandado esculpir uma imagem de Nossa Senhora, mais ou menos desse tamanho, assim. Lá no lugar onde eles fazem muitos trabalhos, lá no norte da Itália, no meio das montanhas, Val Gardena, e peguei aquela como uma lembrança de Nossa Senhora que me acompanhasse no Brasil. E falei assim, se ele me atendeu, quero que ele benza esta imagem. Então, depois do almoço, lá pelas 2 horas, eu fui com o meu colega, padre Benamino, que agora é padre na Argentina. Falei assim, vamos lá, vamos encontrar o Padre Pio na casa dele. E vamos pedir a bênção da imagem. E foi de batina, nós estávamos sempre de batina, franciscana. Cheguei lá, tocou a campainha e veio me atender um frade que acho que não estava muito contente em nos ver naquela hora, porque era a hora do descanso, sei lá. Ele falou, o que vocês querem? Aí nós ficamos assim, queremos que o Padre Pio abençoe essas imagens. Pois é, volte amanhã lá no confessionário, viu? Hoje aqui não é lugar de bênção, não benção ninguém aqui. Bom, vou embora. E fechou a porta. Muito educadamente, sabe como é às vezes? E nós fomos, mas achei aquilo muito normal, porque não era a hora, e também falou que o Padre Pio nunca atendia, não podia atender, só no confessionário, vem o dia depois. Então esse Frei Benjamin, tinha um crucifixo, né? Estava com imagem. Falou assim, olha, então você vai de volta para o hotel, enquanto eu vou comprar algumas coisas, algumas lembranças aí, e você leva o crucifixo e Nossa Senhora. Tudo bem. Então, peguei Nossa Senhora, crucifixo, né? E fui embora. Atravessando a praça, veio ao meu encontro um frei. Frei magro, alto, com a barba. E me perguntou, onde você vai? Que viu logo que é o franciscano. Eu vou para o hotel. Por quê? O que está fazendo com aquela imagem? Falei assim, e que eu queria que o Padre Pio abençoasse ela, mas não dá. Por que não dá? Porque falaram que não. Vai dar sim. Falei assim, não deixa, vai dar, eu sou o superior dele. Ai, me animei, viu? Me animei. Então, foi atrás dele. Abriu a porta. O porteiro lá, o frade, tudo bem, né? Estava com o superior. Era Padre Pellegrino, parece ter um filme dele. Então subi uma escada e Padre Pio estava lá com esses dois padres. E estava assim, de pé, quase que, sei lá, depois do almoço fica assim um pouco, né? Então Padre Pellegrino disse, Padre Pio, atende o Frei Sebastião, Padre Sebastiano, né? Eu estava com a imagem na mão. E os dois padres disseram, não pode, temos ordem de Roma para não deixar se aproximar ninguém a ele. Olha que coisa, né? E o padre disse assim, mas o superior dele sou eu. Padre Pio, por obediência, atende Padre Sebastiano. E ele viu, ele arrastando, se aproximou assim. Me lembro, nunca esqueço isso. Porque eu estava um pouco distante disso. E olhou para mim e não perguntou nada, né? E só disse que eu ia para o Brasil e que gostava muito que abençoasse a minha imagem, crucifixo. Eu disse para ele, mas não aqui, no seu quarto.
E aí, foi a coisa bonita. Nós entramos no quarto dele, fechamos a porta. E eu nunca esqueço. Porque eu voltei depois, sabe? Depois de alguns anos, e me mostraram o quarto dele. Falei, não, esse não é o quarto dele. E o frade disse, é sim, não é não, falei assim. Depois falou baixinho, é uma cópia, viu? Porque via que tinha coisa diferente, né? E eu lembro, o quarto dele era feito de uma cama, sabe, com aquela cama de molas lá, de ferro, assim, colchão. Tinha uma cômoda, pequena cômoda, aí onde ele tinha 3 gavetas, né? Mas, peraí, não a cabeça, no fundo da cama tinha esta cômoda com 3 gavetas e uma bacia com uma jarra de água. Acho que eu lavava o rosto, né? E ao lado da cama tinha um genuflexório, onde tinha um crucifixo, um terço, né? E alguns panos, pedaços de pano, que ele trocava muito o pano da chaga do peito, porque ela não é que sangrasse, ela suava, então vinha sempre um pouco de sangue com aquele suor. Então, conversamos aí e realmente foi um encontro muito especial. Eu tenho tudo escrito que ele falou, me lembro uma frase que ele disse assim, lembre-se, a única chave que abre o céu é a cruz. Não perca a cruz, fala assim. Depois me disse assim, olha, nunca peça a Deus de te tirar o sofrimento. É duro, né? É a primeira coisa que a gente pede, né? Eu lembro, nunca peça de tirar o sofrimento. Celebra sempre muito bem a Santa Missa. Nunca esqueço disso. E depois, ele abençoou o crucifixo, beijou. E quando falei para ele de beijar a imagem, ele beijou os pés e na altura do joelho, assim. Eu falei para ele, padre, beija o rosto dela. E ele está com 2 lacriminhas assim. Falou, não, eu não mereço isso. Eu que sempre beijava lá, né? Mas quando ele beijou, a imagem, ela se tornou quase como viva, né? Uma coisa muito bonita assim naquele momento. Ele disse assim, toda vez que você olhar para ela, ela vai te abençoar, viu? Eu nunca esqueço isso, porque ainda hoje esta imagem está comigo, né? E você olha para ela, tem uma expressão tão bonita que uma vez o bispo na igreja, estava cheio de gente, ele gritou, olha para ela. Ele não sabia nada. Uma imagem que ainda hoje tem um reflexo muito especial. E aí, na conversa, né? Me disse que viria sempre me visitar no Brasil. Eu nunca vi ele, viu? Mas ele, eram 2 anos antes da morte. Abençoou a obra, que praticamente era essa que a milícia, evangelização, etc. Essas coisas todas que estão por aí. Então, ele prometeu. E, furtivamente, peguei um pano, né? Está comigo agora. E deixou, não falou nada. Entendeu? Tenho aí, entreguei nas mãos dos missionários, fizeram um quadro. Então, é um pano que ele colocava assim no peito dele. E assim, com a bênção dele, eu fui embora. Acho que foi um fato muito extraordinário, porque nunca recebia ninguém lá em casa, tampouco no quarto dele, né? É muito bonito, viu? Eu sempre lembro disso como um sinal assim
de Deus. E o que me deu a impressão nele é muita humildade, muito sofrimento, muita humildade. E insistência, valorizar a dor que Deus manda para a gente. E quando falou, lembra-se que a cruz é a única, é a chave que abre o céu, sem ela você não entra. É muito importante porque a vida dele sempre foi uma cruz, né? Você conhece muito bem. Então naquele encontro, o fato que também antes ele tinha olhado para mim, adivinhando, mas me puxou as orelhas também, viu? As orelhas nesse sentido. Lembre-se, se não for humilde, isso tudo não vale nada, tá? É muito importante isso vir de um santo, viu? É o medo que às vezes nós temos de ficar felizes porque os outros nos elogiam, né? Então isso não vale, não. Tem que fazer tudo porque tem que ser assim. Porque se fazemos alguma coisa boa, é Deus que o faz através da nossa disponibilidade. E a nossa vida, que deverá glória a Deus por isso, né? Tudo bem, quando fui convidado a celebrar aqui, não sabia o certo o que era, viu? Que eu não ando contando essas coisas por aí, porque a gente tem uma experiência de vida muito importante. Parece que as coisas perdem de beleza quando você conta isso aos outros. Porque a experiência que você tem é uma coisa. Essa experiência, quando é ouvida para os outros, pode servir. Mas nunca pode ser motivo de orgulho para você. Porque a gente não faz nada. Mas eu quero dizer que me impressionou sempre muito, porque eu não sei quantos anos tinha, mas quase 80 anos naquela época que eu conheci ele. Eu vi assim, a disponibilidade dele, o sofrimento dele. Ele caminhava, mas sentia a dor das chagas, viu? Mas o jeito com que ele acolheu a gente, com amor, com ternura, acho isso incrível. E se vocês têm ele aqui como um protetor, é um grande santo que sofreu muito, viu? Sofreu humilhação. Praticamente ficou um preso. Proibiram até rezar missa um bom tempo. Mas quando ele voltou a confessar, estava aí. O altar dele era a Eucaristia e a confissão. Teve essa graça de conhecê-lo, porém, se torna um compromisso para a gente, viu? Ninguém pode ler uma vida de santos e fechar a última página e dizer, que bom. Que bom nada. É bom se você está se sentindo sacudido, né? Porque a vida agora é nossa. Não podemos só invocar os santos. Temos que lembrar que agora a história que nós escrevemos é nossa. E vocês que estão aí saibam que as dificuldades são a resposta do bem que vocês fazem. O elogio são poucos. Aqueles que vêm, dá graças a Deus. As críticas sempre existem. Mas o Calvário é feito assim. Só que tem uma coisa. A última palavra não é a cruz, é a ressurreição. E somente quem passa pela cruz é que entra na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição da vida. Portanto, ânimo, coragem, lute. Aqui você está me falando de sinais, entendeu? Que marcam as famílias, mas você deve se fortalecer, sobretudo na oração, na prática do amor sincero, tornando o Evangelho e a Eucaristia a fonte, a base de alimento, de coragem e de força para vocês. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Obrigado. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado
Elevemos a Deus Todo-Poderoso as nossas orações pelo caminho que vocês estão percorrendo, para que seja sempre semelhante